Estimado telespectador, o nosso muito boa noite. Estamos nesta noite de quinta-feira presentes para esta especial entrevista, um programa que hoje tem como convidado o engenheiro agrónomo Fernando Pacheco. Muito boa noite, engenheiro agrónomo. Bem-vindo aqui à TV Girassol e particularmente a esta especial entrevista. Boa noite, João Alves. Agradeço o convite e saúdo todos os ouvintes. Ok, muito obrigado. Portanto, o engenheiro Fernando Pacheco também já foi líder da ADRA e do Observatório Político Social e acreditamos nós ser uma entidade, uma pessoa com todos os requisitos e reconhecida para então falarmos um bocadinho nesta noite sobre questões viradas à agricultura, os sistemas agrários e também o desenvolvimento comunitário. Seja bem-vindo mais uma vez e vamos começar por uma questão muito pontual e até porque faz correr muita água por baixo da ponte, que tem que ver com a situação de pessoas que continuam a procurar por determinadas coisas, particularmente alimentos em contentores. Significa isto que o país está mergulhado na fome ou pode haver aí outras explicações, entre elas a economia do lixo e também o êxodo rural? É evidente que pessoas junto dos contentores representam hoje infelizmente, um postal muito negativo da cidade de Luanda e de muitas outras cidades do país. Possivelmente em Luanda vão para o lixo. É óbvio que isso é um sintoma da fome que avassala o nosso país. Por muito que se queira negar, nós vivemos uma situação muito difícil e, infelizmente, não estamos a ver diminuição desta situação. Pelo contrário, se nós compararmos o que se vê hoje nas ruas de Luanda, é muito mais penoso do que aquilo que víamos, por exemplo, há 10 anos atrás. Isto significa que existe um problema muito sério. Claro que o êxodo rural explica, em parte, isso, mas também temos que perceber porque é que há êxodo rural. O êxodo rural acontece no nosso país e em muitos países africanos. Isto é, este fenómeno é um fenómeno que praticamente atravessa toda a África subsaariana desde os primórdios das independências. É que as políticas governamentais deram sempre, ou têm vindo a dar menor importância à agricultura e aos serviços sociais básicos nas áreas rurais do que nas áreas urbanas. Isso faz com que as populações se desloquem cada vez mais para as cidades. E mesmo numa altura em que o país já conhece um certo período de paz ainda? Sim, na altura da guerra, lembro-me que quando se estava a aproximar a paz, quando a paz já estava no horizonte, muita gente dizia que naturalmente o êxodo rural iria diminuir, que uma grande parte da população regressaria às suas áreas de origem, mas isso não só não aconteceu, como também aumentou o fluxo de pessoas que se dedicaram para as cidades. No fundo, o grande problema é políticas agrícolas que não tenham em conta a satisfação das necessidades dos habitantes das áreas rurais e eu diria mais, não são apenas políticas agrícolas. Veja, por exemplo, a questão do comércio. Eu tenho vindo, ao longo dos anos, a referir que há 30, 40 anos atrás, a situação do comércio nas cidades era muito difícil. Acontece que o Estado angolano conseguiu resolver,
minimamente o problema do abastecimento nas cidades. Hoje quem tem dinheiro alimenta-se facilmente, encontra os alimentos necessários. Como se diz, como que quer, não é? Mais ou menos, desde que tenha dinheiro, como é evidente. Mas nas áreas rurais isso não acontece. Eu não consigo perceber como é que foi possível chegarmos a 2025 e não termos comércio rural funcional no nosso país. Quer seja em termos do escoamento da produção dos agricultores que continuam a viver nas áreas rurais, como também na falta de abastecimentos às populações, a essas mesmas populações. E é simples fazer o seguinte raciocínio. Se um determinado agricultor não vê uma loja, uma montra com bens, quer os bens de primeira necessidade, quer com bens duradouros, que façam com que ele seja motivado a aumentar as suas áreas de produção, a aumentar a sua produtividade, é evidente que ele não vai produzir. Esta é que é a questão que existe e que, infelizmente, não é tida em conta quando se definem projetos, se definem planos e continuamos a viver a mesma situação praticamente há 50 anos. Pois a revitalização dos antigos colonatos, portanto, não deu um resultado esperado, ao que pareça. Por outro lado, o êxodo rural, como já aqui nos referimos, é contínuo. Ainda faz sentido falar-se do crescimento da economia rural, baseada, portanto, na produção familiar? Bom, vamos separar as coisas. Vamos começar pelos colonatos. Os colonatos são um instrumento de desenvolvimento, uma abordagem de desenvolvimento que não deu bons resultados na maior parte das situações em todo o mundo. São muito poucas as situações em que se pode dizer que os colonatos tenham tido sucesso. Um dos exemplos é o dos kibbutz em Israel. E isso aconteceu porque o desenvolvimento dos kibbutz estava muito ligado à questão da colonização dos territórios que Israel foi ocupando, pertencentes aos palestinos. E havia ali todo o interesse da parte do governo de Israel, que investiu, ou que tem investido muito dinheiro, fortunas autênticas, para que esses colonatos deem certo. E é evidente que eu não conheço, eu nunca estive em Israel, mas li já bastante sobre o assunto e parece que não há dúvidas que quem vive num colonato vive numa situação... Mas a questão da ocupação territorial e menos a prática da agricultura. Mas a agricultura dos kibbutz é uma agricultura evoluída. Eles têm resultados extremamente interessantes. Aliás, a propaganda israelita diz com muita frequência que os israelitas conseguem fazer agricultura tecnologicamente muito avançada praticamente no deserto. E é verdade isso. Só que é verdade à custa de muito dinheiro, de muito investimento. Agora vamos analisar a situação concreta aqui em Angola. Eu acho que estou numa altura da minha vida que posso revelar determinadas coisas de caráter pessoal. Mais ou menos há cerca de 20 anos, o presidente José Eduardo Santos enviou alguém para me convidar para ser diretor do projeto Aldeia Nova. Esse projeto Aldeia Nova teria assistência técnica e financeira israelita e a ideia era de tal maneira influenciada pelo
pela abordagem israelita que quando eu vi o documento, dizia-se inclusivamente que o projeto se iria chamar Kibbutz Israelitas. Eu deitei as mãos à cabeça e disse que seria uma asneira muito grande que aquele projeto tivesse aquele nome. Mudaram o nome, mas não conseguiram convencer-me a dirigir o projeto Aldeia Nova, que foi o nome que substituiu o projeto inicial. E não conseguiram convencer-me porquê? Porque eu conhecia a história do Colonato da Sela. Eu li muito sobre o Colonato da Sela. Eu, enquanto estudante de agronomia, eu visitava a Sela. Eu tinha muitos colegas que tinham trabalhado no Colonato da Sela. Além disso, sabia do que tinha acontecido na maior parte dos colonatos que existiam no nosso país. E todos tinham sido um insucesso. E eu alertei o enviado do presidente José Eduardo Santos que aquele caminho não era o melhor caminho. Mas, infelizmente, no nosso país, os conselhos normalmente não são ouvidos. E agora eu ouço com muita preocupação que o governo aprovou uma coisa muito parecida com colonatos, a que estão a chamar agrovilas. A agrovila é, de certo modo, um modelo de desenvolvimento baseado na colonização, ou seja, um grupo de pessoas é transposto para uma determinada área, constroem-se as infraestruturas e as pessoas produzem e vão ficar felizes toda a vida. Eu estou a dizer isto hoje, 9 de outubro de 2025, como já disse em relação à Aldeia Nova, como já disse em relação a muitos outros projetos, eu não acredito que as agrovilas venham a ter sucesso. Se for possível ao governo ainda travar esse projeto, eu penso que seria a melhor coisa a fazer na medida em que vai ser dinheiro gasto, sem proveito e que não vai mobilizar de modo algum as populações que vão ser inseridas. Haverá aí alguma alternativa? Há alternativas, obviamente. Qual seria, então? Obviamente que há alternativas. Não é? Qual seria já agora? Se eu não tivesse alternativas, eu consideraria os meus 50 anos de atividade profissional um insucesso. Não é? Pois então, como engenheiro agrónomo, qual seria mais ou menos a alternativa que poderia contornar estes dois projetos? Falou da Aldeia Nova e também agrovilas. Sim, porque a abordagem é a mesma. Sim. Ora, existem outras soluções. Aqui mesmo em Angola, já houve no passado experiências que mostraram que essas soluções eram possíveis. E eu vou falar de dois projetos em concreto. Um menos conhecido é o projeto das cooperativas do IGE, que tiveram início nos primeiros anos da década de 70, foram criadas cooperativas para apoiar a transformação e a comercialização de café, e elas estavam a ter um belíssimo resultado. Com o 25 de Abril e aquela transição caótica para a independência, estas cooperativas acabaram por colapsar. Mas até essa altura, as cooperativas tinham funcionado e eu, pessoalmente, estive nos anos 90 a fazer um estudo para a FAO na província do IJ. Entrevistei vários agricultores que participaram nesse projeto de organização de cooperativas e eles falavam desse projeto com muita saudade. Diziam que aquilo tinha sido uma coisa muito positiva e que achavam que deveria funcionar. Este era um tipo de projeto, digamos,
de menor expressão. Mas houve um outro de muito maior Na expressão. altura tudo virado ao café, praticamente. Talvez Naquele caso concreto no IJ, era virado fundamentalmente para o café, mas também havia a preocupação de introduzir culturas alimentares para que as pessoas não caíssem na excessiva dependência do café. Mas essas cooperativas ainda existem, não? Pelo menos na província de Lixo, não como tal, como diz o engenheiro agrónomo. Existem outras cooperativas que funcionam de outra maneira, não é? Que não têm o mesmo tipo de organização. Mas o que é que falta então para funcionarem em pleno? Onde é que está o grande problema nesta altura? Bom, o que é que falta? Mecanização agrícola, apoio financeiro, inputs, o que é que estará? Em primeiro lugar, falta conhecimento. Da parte de quem está à frente das cooperativas? Não, sim, da parte de quem está à frente das cooperativas, mas essencialmente da parte das instituições do Estado que deveriam ajudar na promoção e na gestão dessas mesmas cooperativas. Mas o café na província de Lixo também só agora é que começa a voltar a ganhar vida, não é? Sim, é verdade. O café começa agora a ganhar vida porque o preço no mercado internacional subiu. Havia dias que parece que houve uma ligeira descida, mas de qualquer das maneiras, o preço relativamente a anos anteriores, o preço subiu e é evidente que nós deveríamos pensar mais seriamente no desenvolvimento da cultura do café. Porque eu não consigo entender como é que, ao longo de todo este tempo, não se prestou a devida atenção à cultura do café. Porque a cultura do café era fundamental, mesmo com os preços baixos, era fundamental para a vida de muitos municípios. Várias dezenas de municípios, e agora com a divisão dos municípios, agora se calhar até se pode ir quase para a centena. Realmente era muito importante que houvesse a reabilitação do café, até porque seria uma forma de ajudar a travar o êxodo rural. Vejamos o seguinte, quando eu lanço essa ideia de que se deveria apostar nas cooperativas de café e na produção de café em geral, há muita gente que me diz que isto não é possível porque o café era feito de uma forma de semi-escrava, no tempo colonial, etc. Mas a questão que eu colocaria é: o que é que acha o João Alves que seria mais atrativo para um jovem angolano? Comer no contentor ou ir colher café? Alguém fez essa pergunta às pessoas? Alguém perguntou aos jovens se preferiam, que estão à volta dos contentores do lixo, alguém lhes perguntou se eles não gostariam de ir trabalhar em roças de café? Em roças de café, que poderiam ser cooperativas ou poderiam não ser cooperativas, poderiam ser fazendas privadas. A questão é que não se olha para este assunto de forma séria e daí que estas questões se vêm arrastar. Mas deixe-me voltar para o tal projeto que, na minha opinião, era mais importante ainda do que o das cooperativas e que teve uma repercussão muito grande, que foi o projeto de extensão rural. Mais ou menos em meados da década de 60, viveu-se uma situação aqui em Angola que convinha que os jovens conhecessem, né? Porque quando a gente chega a uma certa idade, uma das poucas coisas que ainda podemos fazer é contar histórias. Então, nessa altura, a guerrilha dos movimentos de libertação procurava estrategicamente chegar ao Planalto Central. Eles estavam a fazer guerrilha no leste e a ideia era chegar ao Planalto Central
em primeiro lugar, porque era a zona mais povoada do país, e, em segundo lugar, era o caminho para depois poderem chegar ao mar e poderem ser abastecidos com material de guerra a partir da costa. O governo português apercebeu-se disso, apercebeu-se que os movimentos de libertação tinham essa estratégia. E o que é que fez o governo português? Desenvolveu o tal projeto de extensão rural, que fundamentalmente se baseava no apoio à agricultura familiar, visando não apenas o aumento da produção, da produtividade e da produção, e houve logo nos primeiros anos, houve respostas extraordinárias, não é? Os agricultores passaram de uma média de 300, 400 quilos de milho por hectare para 3, 4 toneladas por hectare, 10 vezes mais, veja. Mas não era apenas isso, era também a preocupação que havia na solução dos problemas sociais que se viviam nas comunidades. Fazia-se trabalho concreto com jovens, fazia-se trabalho concreto com as mulheres e isto permitia, de certo modo, digamos, que a motivação das pessoas para aquele tipo de atividade fosse grande. Eles, portanto, viam logo o seu rendimento económico aumentar, mas viam também uma coisa muito importante, que hoje poderá parecer até uma coisa ridícula. É que nesse serviço de extensão rural, que eu conheci muito bem, eu frequentei o primeiro curso de extensão rural dado em Angola no ano de 1971, no Andulo. Uma das regras obrigatórias do técnico da extensão rural era, quando chegasse a uma comunidade, tinha que apertar a mão a todos os agricultores e tratá-los por senhor. Isto, no contexto da época, era algo impensável, porque o agricultor era visto como um matumbo, entre aspas, visto como um ser inferior, já tinha acabado o indigenato oficialmente, mas na prática continuava, e isto criou uma série de problemas à sociedade colonial, que não via isso com bons olhos. Mas em relação aos agricultores, eles viam isso de uma forma completamente diferente. Finalmente viam que estavam a ser olhados com alguma dignidade. É óbvio que e eu também fiz muitas entrevistas no BA e no AMBO sobre este assunto. É óbvio que as pessoas não perderam o interesse pela independência, o desejo de independência, mas claramente os movimentos de libertação tiveram um recuo muito acentuado na sua atividade. Este projeto da extensão rural, para além de aumentar a produção e a produtividade, naquela altura, podemos assim dizer, em que foi implementado também, e segundo disse muito bem o engenheiro agrónomo, não passava senão do que uma questão de valorização do camponês, do homem do campo. Exatamente. Uma questão que vai responder daqui a mais um bocadinho. Vamos a um breve intervalo, bebermos uma água, um cafezinho e, entretanto, já voltamos ao seu contacto, caro telespectador. Então, mais uma vez, boa noite. Renovamos os votos de boa disposição para todos aqueles que estão connosco nesta frequência, acompanhar-nos na especial entrevista nesta noite de quinta-feira. É sempre um prazer tê-lo do outro lado. E voltamos então à conversa, Sr. Engenheiro, a propósito da questão que deixamos pendente, antes mesmo do intervalo, que tem que ver com a situação, portanto, dos projetos da extensão rural. A minha pergunta era, e se não mesmo aqui colher de si um parecer, prende-se com a questão de, portanto, criaram-se estes projetos naquela altura, uma maneira de aumentar a produção e a produtividade no campo e também em contrapartida de dar um outro reconhecimento, um outro tratamento ao agricultor. Certo. Mas o que é que aconteceu?
Eu tive a ocasião de dizer que aquele projeto teve uma conotação política muito grande. E quando, em 75, os movimentos de libertação surgiram à luz do dia, vamos dizer assim, todos eles olharam para a extensão rural de maneira negativa. Exatamente por causa do papel que tinha desempenhado. Não houve capacidade, por parte de todos os movimentos de libertação, de perceberem que o método era correto. Portanto, o objetivo estratégico do governo português era incorreto para nós angolanos, principalmente para nós angolanos que não vivíamos no Planalto. Mas, do ponto de vista do método em si, ele estava consagrado já no mundo. E, a partir daí, a extensão rural ganhou vida própria, digamos assim, e hoje é praticada em praticamente todos os países do mundo subdesenvolvido, digamos assim, como ferramenta para o aumento da produção e da produtividade. Ora, isso não aconteceu. Ficamos muito tempo sem olhar para a extensão rural, digamos, de forma séria, e apenas depois da guerra teve início um movimento nesse sentido, mas, na minha opinião, não tem sido suficientemente bem estruturado para que se possam ter os mesmos resultados. Aquilo que hoje fazem as estações de desenvolvimento agrário não, de modo algum, pode ser comparado com o que se fazia antes, começando logo por dois aspectos fundamentais. Em primeiro lugar, os recursos que existem para se pôr em prática o método, recursos em termos humanos, em termos financeiros, viaturas, enfim, tudo isso. E, em segundo lugar, a estruturação do comércio, que eu já falava anteriormente. Quer dizer, ainda que, do ponto de vista da produção e da produtividade, houvesse melhorias significativas, como o problema do comércio não está resolvido, o agricultor não é suficientemente motivado para aumentar a produção. Nós olhamos aí também para a questão da agricultura familiar e, por outro lado, a empresarial. Pois, perante as dificuldades que a agricultura familiar tem tido ao longo dos anos, há muita gente que pensa que a solução é pôr os agricultores familiares de lado e apostar apenas na agricultura empresarial. Este é outro erro que existe neste momento no nosso país. Porque, vamos à história. No tempo colonial, havia um setor empresarial que não era tão evoluído como, por vezes, se pinta. Os dados estatísticos estão aí para mostrar que as produtividades, o nível tecnológico da agricultura portuguesa, da agricultura dos fazendeiros portugueses, não era nada por aí além, tinha muitas deficiências. E, por outro lado, os agricultores familiares, naquela altura, já eram os responsáveis pela produção da maior parte dos alimentos naquela altura. Quando se falava de milho, mandioca, feijão, ginguba, era produzido pelos agricultores familiares, tal como hoje. Sim. Hoje, os dados são oficiais, não estou a inventar nada, cerca de 80% da produção alimentar interna é oriunda dessa agricultura familiar. Mesmo com todas as dificuldades que
que eu acabei aqui de referir. E a pergunta que não se quer calar é: será que as pessoas pensam ou não pensam que com alguma melhoria do ponto de vista da assistência técnica, do ponto de vista de maior quantidade de insumos, etc., é essa produção que hoje representa 80% da produção alimentar nacional, não poderia duplicar ou mesmo triplicar? A partir da agricultura familiar? A partir da agricultura familiar. Veja, porque já existia isto. Nós não estamos a inventar nada, não é? Mas os apoios existem. Não existem. Talvez de forma reduzida, é isso que quer dizer? Não existe. Vou-lhe só dar um dado. Não é? A média de consumo de fertilizantes da África subsaariana, per capita, é 8 quilos. A nossa média é 3 quilos. Mas defende a distribuição de insumos de forma gratuita ou então que sejam vendidos? Não, isso é outro assunto que tem sido muito mal explicado e que, infelizmente, a comunicação social não trata devidamente, porque, vamos lá ver, em todo o mundo a agricultura é subsidiada, incluindo nos países desenvolvidos. Os países da Europa Ocidental e dos Estados Unidos têm agricultura subsidiada. Portanto, não é verdade que se venha dizer que o Estado não pode. Não. O Estado tem que subsidiar, mas tem que subsidiar de forma correta, não da forma como se fazia. Não é? Quando existe uma visita, uma campanha política, existem eleições, oferecem-se os insumos. Não é isto. Assim não se vai a lado nenhum. Os fertilizantes, vamos falar fundamentalmente de fertilizantes, porque essa é uma questão fundamental para ver o tal aumento de produtividade. Os fertilizantes têm que ser subsidiados. Não é possível um agricultor, mesmo os grandes agricultores, reclamam o preço dos fertilizantes. Portanto, um agricultor familiar vai reclamar muito mais. Então é necessário que se estruture, que se organize o modo como se deve subsidiar. Pode-se subsidiar o preço dos fertilizantes, pode-se subsidiar o combustível, enfim, pode haver uma série de formas para se fazerem os subsídios. Porque, repito, isto faz em todo o mundo. Agora, quando eu digo... Quer dizer que provavelmente não haverá essa questão do aumento da receita alimentar, autossuficiência, no caso alimentar, sem subsidiar a agricultura? Bom, eu diria que é preciso fazer contas. E infelizmente, nós também não fazemos contas. Eu não conheço, nos organismos do Estado, não conheço nenhum estudo que permita hoje saber com exatidão os custos de produção nas diversas situações. Pode ser que um determinado agricultor, porque tem capacidade para isso, né? Os agricultores, digamos, com mais capacidade tecnológica, que estão mais ou menos agregados na associação, na APA, Associação dos Agricultores e Pecuaristas de Angola, que é uma associação que está a fazer um trabalho bastante interessante. Por vezes, quando eu digo isso, quando eu digo que a APA está a fazer um trabalho interessante, há muita gente que me critica. Da mesma maneira que há muita gente que me critica por eu defender a agricultura familiar. Não é? Veja a minha situação, por vezes, muito difícil. E o que eu tento dizer sempre é que é possível tudo acontecer. Não tem que haver luta de galos. Não é? Há espaço para toda a gente. Nós precisamos... A nossa necessidade de produção é tão elevada. Nós importamos 2,5, mais ou menos,
2,5 mil milhões de dólares em alimentos todos os anos. Quer dizer, nós não podemos continuar nesta situação. Não é? Nós temos que melhorar significativamente a nossa produção interna, com base na agricultura familiar, mas também com base na agricultura empresarial, para deixarmos de importar, não digo tudo, porque nós não temos capacidade para produzir tudo. Mas o essencial, talvez. Mas o essencial, para que grande parte desses 2,5 mil milhões de dólares possam ser canalizados para quê? Para a saúde e para a educação. Para resolver os problemas muito sérios que a população tem. Para se criar emprego. Mas, engenheiro, diz-me só, do seu ponto de vista, o que é a autossuficiência alimentar? Está a falar a nível de família ou do país? Produção agrária e familiar. Bom, quando se fala de autossuficiência alimentar a nível do país, está-se a falar fundamentalmente da produção de alimentos que permitam ao país não despender recursos avultados na importação, mas, por outro lado, também para que permita uma certa segurança. Porque quando um país produz os seus alimentos, é um país que, em princípio, é mais seguro. É mais seguro do ponto de vista económico, não é? E financeiro, não está dependente do que acontece lá fora, não é? Portanto, tem sempre a possibilidade de alimentar a sua população, mas também é mais seguro do ponto de outros pontos de vista, incluindo da defesa e da segurança, porque um país que consiga alimentar a sua população é um país que consegue ter uma população mais feliz. E tendo uma população mais feliz, é óbvio que os problemas, os conflitos sociais de outro tipo, a recepção de ideias malévolas, malévolas entre aspas, que possam vir de fora, não têm campo para germinar. Portanto, o importante, de facto, é nós, se quiser entrar no detalhe, eu diria assim, nós temos todas as condições para sermos autossuficientes na produção de cereais, dos cereais mais importantes, com exceção do trigo. Essa é uma polémica que eu não vou agora aqui entrar, que há muita gente que acha que podemos ser, mas, na minha opinião, os próximos 50 anos não vai ser possível. O Brasil, com toda a sua capacidade, só agora é que começa a ter um papel, a dar mais importância à produção. Podem-se acertar as políticas para chegarmos a ter um momento de autossuficiência alimentar? Sim. O que é que era necessário fazer? Mas teríamos aí um timing? Eu não sou bruxo. Eu não sou bruxo. Não, mas como está metido nesta área, engenheiro agrónomo, talvez... Eu diria ainda falta muito? Eu diria o seguinte. Se houver boas políticas, pode demorar 10, 15 anos. Se não houver boas políticas, pode demorar... Quais seriam as boas políticas, sob o seu ponto de vista? Por exemplo, reforçar as instituições. As nossas instituições, hoje, possivelmente, estão mais fracas do que estavam há 10 ou há 20, ou há 30 ou 40 anos. Até podemos ter mais licenciados, podemos ter mais doutorados, mas não temos condições para esses licenciados e doutorados exercerem o seu papel, até porque essas instituições depois ficam disfuncionais por causa dos problemas da burocracia, da centralização, da corrupção, etc. Quer dizer, uma estrutura que está num município a 300 ou 400 quilómetros daqui, que depende para tudo do Largo António Jacinto, que é onde está o Ministério da Agricultura, não pode funcionar. Quer dizer, tem que haver descentralização, de modo a que as estruturas provinciais e municipais tenham
autonomia suficiente para poderem desenvolver as suas atividades. Outra questão são as infraestruturas. Quando se fala de infraestruturas, tem que vir logo à cabeça as estradas. Portanto, as estradas do nosso país são aquilo que a gente sabe. O escoamento da produção, no caso. Sim, para escoamento da produção, mas não só o escoamento da produção, é para a vida. Facilitar a interligação. Interligação, é para a vida, não é? Quer dizer, um técnico que vive numa cidade não está motivado a ir trabalhar para um sítio onde depois não se pode deslocar. Se estiver doente, para já não leva a família. Esse é um problema muito sério, né? Porque não tem confiança nos serviços locais, não leva a família. E isso é um fator de perturbação logo muito grande. E depois, mas mesmo que levasse a família, ele depois teria problemas de quando tem uma doença, tem, sei lá, qualquer coisa assim, quando quer educar melhor os filhos, ele não tem condições nos municípios. E isso tem que ver com a questão do desenvolvimento local, que é outro problema de política que nós temos. O presidente José Eduardo Santos lançou aquele slogan, a vida faz-se nos municípios. E nós aqui em Angola adoramos agarrar nos slogans e depois não corporizamos os slogans, né? O mais importante é resolver os problemas do povo e o povo está com menos contentores. O mais importante, a vida faz-se nos municípios e a vida está a desfazer-se nos municípios. Eu sou do município do Libolo, que agora até tiraram o nome de município do Libolo, que é uma coisa que me está assim atravessada, porque puseram o município de Calulo, quando o Libolo tem uma história, tem uma cultura que não podia ser deixada para trás, mas enfim, mas isso é outra conversa. O município, que eu continuo a chamar do Libolo, está a desfazer-se. Você não pode comparar o município do Libolo de há 20 anos atrás com o atual. Não tem qualquer comparação. A vida está muito pior. Portanto, o que é preciso é desenvolver a atividade a nível municipal, criar condições para a produção agrícola, para a produção agroindustrial, portanto, para ver uma indústria de proximidade, porque agora até existe um programa que é o programa Transforma Aqui. Indústria de proximidade e também transformação, não é? Porque muitas vezes tem muitos produtos ainda subaproveitados. Quando eu falo de agroindústria, estou a falar exatamente da transformação. Que era o grosso da indústria no tempo dos portugueses, era exatamente a transformação de produtos importados, produzidos localmente. Hoje a nossa indústria funciona, a indústria do óleo alimentar, a indústria da salsicharia, etc., é com produtos importados. Assim não é possível. E ainda por cima, depois essas indústrias localizam-se em Luanda. Inauguramos grandes unidades industriais em Luanda, quando essas unidades têm que estar no município, não podem estar em Luanda, de modo algum. Haverá desenvolvimento do país se não houver desenvolvimento rural? Não é possível. E os 50 anos mostraram isso. Portanto, os nossos 50 anos de independência, se há uma lição que nós podemos tirar, é que enquanto não se nos preocuparmos com o desenvolvimento rural ou desenvolvimento local dos municípios, nós não vamos diversificar a economia, não vamos desenvolver o país. Esta é a minha opinião. As nossas comunidades, portanto, precisam de ser melhor politizadas ou precisam de ser despolitizadas para o seu desenvolvimento? Um cidadão deve ser um ente politizado. Eu não acredito em sociedades em que o cidadão se põe naquela posição de eu não quero nada com a política. O cidadão tem de estar preocupado com a política, tem de estar preocupado com a satisfação das suas necessidades fundamentais e quando essa satisfação não existe, ele tem que ter condições para reivindicar
a satisfação dessas necessidades. Portanto, quem vive nas comunidades, quem vive numa comunidade do interior, ainda por cima agora com os telemóveis, as pessoas têm informação. E tendo informação, têm determinado tipo de preocupações. Então é impossível pensar em comunidades despolitizadas, principalmente da parte dos jovens. Os jovens hoje têm determinado tipo de preocupações que lhes entram pelos telefones todo o dia. Esse, felizmente, é um dos ganhos da independência, é um dos ganhos da paz, é que hoje, nas áreas rurais, as pessoas têm muito mais informação do que tinham... tecnológico, sim. Sim, do que tinham há 50 ou 60 anos atrás. Claro, acompanhando o desenvolvimento tecnológico mundial, digamos assim. Mas seria uma das maneiras do aumento do desenvolvimento no campo, não é? Sim. A partir dali estar conectados a outros países que têm uma agricultura mais desenvolvida. Claro. Por exemplo, o Quênia tem experiências muito interessantes de problemas que se resolvem no campo exatamente através dos telemóveis, não é? Mas mesmo no nosso caso hoje há muitos agricultores, por exemplo no Ambo, que sabem como é que está o preço da batata no mercado do 30 através do telefone. E eles aí ficam a saber se vale a pena mandar a batata para Luanda, do estado do tempo, etc. Sim. Das chuvas e não chuvas. Sim, mas voltando para a questão das comunidades, deixe-me dizer uma coisa. Aí eu tenho que falar de autarquias. Eu sei que muitas das pessoas que me estão a ouvir não vão gostar do que eu vou dizer, mas acho isso muito mau que o país continue sem fazer as autarquias. Porque eu não sou daqueles que defendem que as autarquias vão resolver os problemas todos. É mentira. As autarquias não vão resolver os problemas todos, mas podem resolver alguns problemas. E eu acho que a falta de preocupação com a solução dos problemas a nível das comunidades é resultante da ausência de autarquias. Se houvesse autarquias, haveria seguramente maior preocupação. Porquê? Porque o indivíduo que está à frente da autarquia saberia que tinha que satisfazer os desejos, os anseios da população que está na sua circunscrição, porque de outro modo não será reeleito. Não é? Agora, o administrador do município qualquer que não funciona bem não está nada preocupado com a satisfazer as necessidades da população, porque ele depois sai dali e vai ser transferido para outro município. Pois bem, grandes figuras, podemos assim dizer, da nossa história afirmam mesmo que, com muito orgulho de terem sido nascidos em aldeias ou mesmo até vilas, nasceram nessas aldeias, aí cresceram, tiveram contacto permanente com a terra a partir do campo, a educação familiar, mas depois tiveram que vir para a cidade, para as grandes cidades, para a continuidade dos estudos, atendendo mesmo a falta de instituições de ensino superior, talvez um nível académico mais alto em relação ao que existia nas suas zonas de origem. As comunidades de hoje podem, na verdade, gerar grandes figuras intelectuais? Eu acho que um dos ganhos da independência foi a grande mobilidade social ascendente que o país conheceu. Pessoas que eram filhos ou netos de antigos indígenas, que não sabiam ler nem escrever, hoje são licenciados e doutorados. Muitos estão a dar cartas em instituições no exterior do país. Eu pessoalmente conheço muitos. Portanto, isto é perfeitamente possível. Agora, a questão que se coloca é que, e aí vamos voltar ao início da nossa conversa, é que a ausência das condições mínimas de vida, chamemos assim, com um mínimo de dignidade a nível das comunidades e até dos municípios,
faz com que essas pessoas não tenham nenhum interesse em regressar para viver, para viver, nem sequer de passar uma noite. Deixe-me contar um episódio familiar. Há poucos dias, uma pessoa ligada à família telefonou-me e disse: eu queria ir passar o 11 de novembro aí e tal, mas eu queria ir à localidade tal. Disse o nome da localidade, que eu agora não vou referir. Até para não ferir suscetibilidades à administração municipal desse sítio. Mas caro administrador de Calulo, não é o Libolo. Portanto, estamos a falar de um outro município. Eu disse a essa pessoa: ok, podes vir, podemos organizar aí e tal, mas não tem condições para dormir lá no teu município. Mas como é que não tem condições? Não podia. Não há condições. Eu não consegui explicar a essa pessoa que não vive em Angola que no município onde essa pessoa gostaria de passar o 11 de novembro não há qualquer condição para se hospedar. Estamos a falar de uma sede municipal. Agora imagina uma aldeia. O governo angolano fez em 2020, se não estou em erro, 19, 20, mas isso foi publicado em 2021, um inquérito sobre a situação a nível das aldeias. Foi um recenseamento agropecuário e pescas de Angola. Esse recenseamento deu informação extremamente preocupante, que infelizmente está no INE e ninguém visita, ninguém publica, ninguém estuda, porque essa informação mostra como é que está a vida nas comunidades, como é que estão as escolas, como é que estão a água, como é que está o posto de saúde, etc. Os governantes, eu atrevo-me a dizer que a esmagadora maioria dos governantes nem sequer leu esse documento. E deviam todos ler para perceberem o país, como está o país. Estamos a falar de 2019-20. Em muitas das áreas, a situação neste momento está pior. Claro, há outras que poderá estar melhor. Mas como é que se pode garantir a continuidade da produção? Vamos olhar para a produção familiar, não é? Quando a agricultura não faz ricos e as luzes das cidades ainda brilham. Não é verdade que a agricultura não faz ricos. A agricultura, eu vou dar 2 ou 3 exemplos. O presidente Carter, dos Estados Unidos, que governou dos Estados Unidos entre 1976 e 1980, era conhecido como o rei do amendoim. Por causa da produção local. Por causa da produção. Portanto, e se o presidente Carter não tivesse muito dinheiro, nunca chegaria a presidente. Não é? Até porque sabemos muito bem como é que funciona a sociedade americana. Logo nos primeiros anos, depois da queda do apartheid, eu conversei com um sul-africano branco que se deslocou a Angola e ele disse-me o seguinte: sabe que um dos problemas mais sérios da África do Sul é o problema da terra e da água. Né? E ele estava a dizer: epá, vocês em Angola têm tanta terra e tanta água, etc. Eu disse: pô, realmente, podíamos pensar. Estávamos na conversa e ele às tantas dizia assim: olha, eu tenho um amigo que tem 8 hectares, numa localidade situada a poucos quilómetros de Joanesburgo. É muito rico. Tem muito dinheiro. Aqui em Angola, quando se fala de uma pessoa rica, tem que ter 8.000 hectares. Portanto, tudo depende das condições tecnológicas, da gestão, dos serviços. Quando eu falava um bocado de instituições, nós temos que ter instituições
que apoiem o agricultor. Não é? Os nossos institutos de investigação hoje são extremamente frágeis. Eu estudei na Faculdade de Ciências, na altura chamava-se Faculdade de Agronomia, no Ambo. Ao lado existia o Instituto de Investigação Agronómica. Quer dizer, comparar o Instituto de Investigação Agronómica daquela altura, portanto, de há 50 ou 60 anos atrás, com o atual, é comparar quase este copo com o Oceano Atlântico. Né? Não tem nada a ver, né? Porque realmente há uma diferença abissal entre aquilo que se fazia e os resultados concretos que até hoje estamos a beneficiar desses resultados, porque depois disso os resultados são muito pouco significativos. E isso, eu gostaria de deixar claro que isto não é uma crítica aos meus colegas, porque eu não gosto de criticar os meus colegas que trabalham no Instituto de Investigação. A minha crítica é às políticas, porque eles não têm condições para fazerem melhor. Condições de todo o tipo. Estamos mesmo já a terminar, mas nesta altura estamos a produzir pouco ou estamos a importar mais? Afinal de contas, quem sai a ganhar daí? Bom, o mundo das estatísticas em Angola é um mundo... É uma luta férrea. É um mundo imprevisível. Quer dizer, eu acho muito difícil dizer se estamos a importar mais, se estamos a produzir mais. Eu estou convencido que aquilo que se produz que é mais do que aquilo que se importa. Estou convencido disso, mas não tenho números, porque as nossas estatísticas têm os problemas que têm. Mas eu penso que isto não é... Eu penso que não é importante estarmos a fazer esta comparação. O importante é nós pensarmos como reduzir a importação de determinado tipo de alimentos e mais do que isso, começarmos a fazer coisas que permitam um tipo de consumo diferente. Vou-me explicar rapidamente. Se o João Alves fosse a um supermercado, uma grande superfície, aqui de Luanda, há 10 anos atrás, não encontrava banana-pão, não encontrava mandioca, não encontrava batata doce, não encontrava uma série de... Produtos do campo, como se diz. Não encontrava folhas de mandioca para fazer quizaca, etc. Produtos do campo de consumo de massa. Hoje começa a encontrar. Portanto, o problema é esse. O problema é que tem que se estimular o consumo de produtos de produtos que são produzidos aqui. Veja o caso concreto hoje a batata doce ganhou estatuto em todo o mundo. A última vez que eu estive nos Estados Unidos, já foi há uns anos atrás, eu percebi a importância que eles davam à batata doce. Nós aqui em Angola, vamos a muitos restaurantes. Eu, por causa da minha vida profissional, sou muitas vezes obrigado a comer em restaurantes, principalmente no interior do país. Tem bife com... Tem batata doce? Não, não tem. Não é possível, né? É que a tal batata a que chamam rena é mais cara, custa muito mais a produzir e faz menos bem à saúde em relação à batata doce. E outros tubérculos também. O que é que o Ministério da Saúde, por exemplo, está à espera para divulgar campanhas para o consumo de batata doce? Que se produz em grande escala aqui no nosso país. Pois, se calhar grande parte estraga-se, não é? Nós temos uma fábrica de batata frita em Cacuzo. Cacuzo deve ser o município de Angola que mais batata doce produz, e eu digo isso com conhecimento de causa porque vivi lá muitos anos. E não fazia batata doce frita, só começou a fazer agora há muito pouco tempo. Obrigado por ter estado connosco até agora. Eu que agradeço.
espero que as minhas palavras sejam sempre entendidas como aquilo que eu acho que deve ser. Tentar... há um slogan na ADRA que é criticar e construir juntos. Portanto, há críticas sobre coisas que não estão a funcionar bem, mas ao mesmo tempo nós procuramos dar ideias para a situação melhorar. Espero que nos ouçam. Boa noite, obrigado. Obrigado também, estimado telespectador, por ter-nos acompanhado até agora. A conversa nesta noite foi com o engenheiro agrónomo Fernando Pacheco. Voltaremos numa próxima oportunidade. Continuação de boa noite.